Olá pessoal, aqui é o Marco Andrade, profissional TI, certificado ao Microsoft. E nesta videoaula eu vou te ensinar como criar um RAID 0, mais conhecido aqui no Brasil como RAID 0. Esse RAID 0, na verdade, ele cria um volume distribuído entre os discos que eu selecionar, que aumenta consideravelmente a velocidade de leitura e gravação nos discos, pois a gravação e a leitura são feitas ao mesmo tempo nos discos selecionados. Por exemplo, ao transferir um arquivo de 300 MB para um conjunto RAID de 3 discos, esse arquivo será dividido entre os 3 discos, ou seja, será gravado em cada disco 100 MB. Por isso aí aumenta a velocidade de leitura e gravação. Nesta aula eu vou te ensinar como criar um RAID 0 utilizando o próprio Windows via software, mas existem controladoras próprias via hardware para realizar essa tarefa. Bom, já iniciei aqui minha máquina virtual com Windows 8. Aqui na minha máquina virtual eu tenho 4 discos. O disco 0 aqui está instalado no sistema operacional e tem o disco 1, disco 2, o disco 3 e o disco 4. Nesta videoaula, para criar o RAID 0, eu vou utilizar o disco 1, o disco 2 e o disco 3. No disco 1 aqui eu tenho um espaço não alocado mais ou menos aqui de quase 600 GB. No disco 2, um pouco mais aqui de 1 TB. E no disco 3, 290 GB. A quantidade mínima para criar um RAID 0 é de 2 HDs. Para criar o RAID 0, você clica com o botão direito em cima do volume, depois em no volume distribuído. Aqui uma informação, o volume distribuído armazena dados em 2 ou mais discos e oferece acesso mais rápido aos dados que um volume simples ou estendido. Lembrando que esse RAID 0 não há tolerância contra falhas. Clique então em avançar. Aqui no assistente já está selecionado o disco 3, com o tamanho aqui disponível para utilizar para criar o RAID 0. Aqui, como você pode ver, ele está pegando todo o espaço não alocado do disco 3. Eu vou então utilizar todo o espaço não alocado. Lembrando que os outros discos têm que ter esse espaço disponível. Vou então selecionar o disco 1 e o disco 2. Aqui você pode ver que automaticamente já define o tamanho que será retirado de cada disco. E aqui embaixo o tamanho total do volume em megabytes. Aqui é a soma dos 3 discos, com um total aqui de quase 900 GB. E aqui embaixo, ó, seleciona o espaço em megabytes, você pode definir aqui o tamanho que será retirado de cada disco. Lembrando aqui que tem que ser menor, então, de 290 GB. Já que o disco 3, o máximo que está disponível aqui é 290 GB. Eu vou então deixar selecionado todo o espaço aqui não alocado. Clique então em avançar. Vou atribuir a letra aqui de H mesmo. Clique em avançar. Vou clicar aqui em executar uma formatação rápida. O nome desse volume eu vou colocar aqui como RAID 0. Clique em avançar e concluir. Beleza, agora foi criado aqui um RAID 0, como você pode ver de cada disco. Foi criado um volume aqui de 290 GB, que é o mesmo tamanho que eu defini referente ao disco 3, que era o restante aqui do volume. E o volume total desse RAID 0 ficou a soma dos 3 discos. Se eu acessar aqui o meu computador, aqui eu tenho então uma unidade RAID 0 com tamanho aqui de 870 GB. Ou seja, quando for fazer uma leitura, uma gravação nessa unidade, o arquivo será distribuído entre os 3 discos. Por isso que aumenta aí a velocidade de gravação e leitura. Eu vou aqui excluir esse volume, que eu vou te ensinar como utilizar a ferramenta DiskPart para criar esse RAID 0. Para iniciar o DiskPart, você clica com o botão direito em cima do menu Iniciar, depois em Executar. Digite CMD e digita aqui DiskPart. Clique em Sim. E agora você digita aí Create Volume Stripe. Size é igual o tamanho que será utilizado para criar o RAID 0. Na verdade, o tamanho que será retirado de cada HD para criar o RAID 0. Entre os 3 discos aqui, o meu espaço menor é de 290 GB do disco 3. Então, o tamanho do volume que eu colocar aqui em Size deverá ser o menor, então, entre os meus 3 discos. Que no caso aqui, o volume menor está no disco 3. Se eu não colocar aqui o parâmetro Size, irá criar o volume aqui com base no menor volume disponível entre os 3 discos. Que no meu caso aqui é o disco 3, com 290 GB. Mas eu vou definir aqui 200 GB, ou seja, será retirado de cada disco, então, 200 GB. E depois disk é igual os discos que farão parte desse RAID 0, no caso, disco 1, disco 2 e disco 3.
Pressione Enter. O DiskPart criou com êxito o volume, como você pode ver aqui, ó. Então ele retirou mais ou menos aqui 200 GB de cada disco. Digita agora list volume. Como você pode ver, temos o volume 6 aqui, em torno de 600 GB, que é a soma então dos 3 discos. Para esse volume aparecer no meu computador, é necessário formatar e atribuir uma letra. Para formatar, verifique se o volume que você está criando um RAID 0 aí, e digite Format, FS, que é o File System NTFS, Label, que é o nome deste volume, é igual RAID 0, e Quick, para fazer uma formatação rápida. Pressione Enter. Pode ter alguma coisa errada aqui. Vamos ver. Então, o formato que digitei errado. Vamos digitar aqui novamente. Format. FS é igual NTFS. Label é igual RAID 0. E Quick para fazer uma formatação rápida. Pressione Enter. Como você pode ver aqui, está como íntegro, mas ainda não tem uma letra. Vamos então atribuir uma letra para este volume, com o comando assign letter X. Então, como você pode ver, meu sistema Windows já reconheceu que o meu volume. Se eu acessar então meu computador, aqui você pode ver então que o volume com o nome RAID 0 tem um espaço aqui mais ou menos de quase 600 GB, formados então pelos 3 discos. E bom pessoal, finalizamos aqui mais esta videoaula. Quem gostou, clique no joinha aí abaixo deste vídeo e inscreva-se em nosso canal. Acesse também meu blog marcoandrade.com.br e confira os melhores cursos de TI online para você se destacar no mercado. Um grande abraço e até a próxima videoaula.